Capítulo 5. Em certa ocasião, quando a multidão o apertava e escutava a palavra de Deus, ele estava parado à beira do lago de Genezaré. E viu 2 barcos atracados à beira do lago, mas os pescadores tinham desembarcado e lavavam as suas redes. Embarcando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentou-se então e de dentro do barco começou a ensinar as multidões. Quando parou de falar, disse a Simão: "Rema para onde é fundo e abaixai as vossas redes para uma pesca." Simão, porém, disse em resposta: "Preceptor, labutamos toda a noite e não apanhamos nada, mas, ao teu pedido, abaixarei as redes." Pois bem, quando fizeram isso, cercaram uma grande multidão de peixes. De fato, suas redes começaram a romper-se. Acenaram então para os seus associados no outro barco, para que viessem e os auxiliassem. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, de modo que estes começaram a afundar-se. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, porque sou homem pecaminoso, Senhor." Pois à vista da safra de peixes que apanharam, tanto ele como os com ele foram tomados de assombro, e assim também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram parceiros de Simão. Mas Jesus disse a Simão: "Para de estar com medo. Doravante apanharás vivos a homens." Trouxeram assim os barcos de volta à terra, abandonaram tudo e o seguiram. Em outra ocasião, enquanto ele estava numa das cidades, eis um homem cheio de lepra. Quando avistou Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, dizendo: "Senhor, se apenas quiseres, podes tornar-me limpo." E assim, estendendo sua mão, tocou nele, dizendo: "Eu quero, torna-te limpo." E a lepra desapareceu dele imediatamente. E ele deu ao homem ordens de não o contar a ninguém. "Mas vai e mostra-te ao sacerdote, e faz uma oferta em conexão com a tua purificação, assim como Moisés determinou, em testemunho para eles." Mas a palavra a respeito dele espalhava-se tanto mais, e grandes multidões reuniam-se para escutar e para ser curadas de suas doenças. No entanto, ele continuava em retiro nos desertos e orava. No decorrer de um desses dias, ele estava ensinando, e havia ali sentados fariseus instrutores da lei, que haviam chegado de toda a aldeia da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder de Jeová estava presente para ele fazer curas. E eis uns homens carregando numa cama um homem paralítico, e eles buscavam um meio de levá-lo para dentro e de colocá-lo diante dele. Assim, não encontrando meio de levá-lo para dentro, por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram-no por entre as telhas, com a pequena cama, no meio dos que estavam na frente de Jesus. E, quando ele viu a fé que tinham, disse: "Homem, teus pecados te estão perdoados." Em consequência disso, os escribas e os fariseus principiaram a raciocinar, dizendo: "Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus?" Mas Jesus, discernindo seus raciocínios, disse-lhes em resposta: "O que estáis raciocinando em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, apanha tua pequena cama e vai para casa. E, no mesmo instante, este se levantou diante deles, apanhou aquilo em que se deitara e foi para casa, glorificando a Deus. Todos foram então tomados de êxtase e começaram a glorificar a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: vimos hoje coisas estranhas. Então, depois destas coisas, ele saiu e observou um cobrador de impostos, de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: sê meu seguidor. E este, deixando tudo, levantou-se e seguiu.
Levi ofereceu-lhe também uma grande festa de recepção na sua casa. E havia ali uma grande multidão de cobradores de impostos e de outros, recostados com eles na refeição. Em vista disso, os fariseus e seus escribas começaram a murmurar aos discípulos dele, dizendo: Por que é que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e os pecadores? Em resposta, Jesus disse-lhes: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão adoentados. Eu não vim chamar os que são justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe: Os discípulos de João jejuam frequentemente e oferecem súplicas, e o mesmo fazem os fariseus, mas os teus comem e bebem. Jesus disse-lhes: Será que podeis fazer os amigos do noivo jejuar enquanto está com eles? Contudo, virão dias em que o noivo deveras lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Outro sim, prosseguiu a dar-lhes uma ilustração. Ninguém corta um remendo de uma nova roupa exterior e o costura numa velha roupa exterior. Mas, se o fizer, então, tanto o remendo novo se arrancará, como o remendo da roupa nova não combinará com a velha. Além disso, ninguém põe vinho novo em odres velhos, mas, se o fizer, então o vinho novo rebentará os odres e se derramará, e os odres ficarão arruinados. Mas, vinho novo tem de ser posto em odres novos. Ninguém, tendo bebido vinho velho, quer o novo, pois ele diz: o velho é saboroso.